Em nome de Jesus, amém. Oh glória, tua família está guardada pelo poder de Deus, amém. Pode sentar, por gentileza, com alegria. Pode sentar. Em nome de Jesus Cristo. E se você é portador da Bíblia Sagrada, abra ela no Evangelho escrito por Mateus. Evangelho escrito por Mateus, no seu capítulo 13, a partir do verso 14, aliás 24. Mateus capítulo 13, a partir do verso 24, em nome de Jesus Cristo. Deus falou comigo, eu vou compartilhar com você. Oh glória, só Ele é digno, só Ele. A honra e a glória, Aleluia. a força e o poder, ao Rei eterno. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 13, verso 24. Ministramos O louvor, se você achou, feche os olhos. ao único que é digno De receber a honra e a glória, a força e o poder. Só Ele é digno, só Ele é merecedor, Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Diga, coroamos a Ti, ó Rei. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Se você sabe adorar, adore. Enquanto Saul, Davi dedilhava a harpa, adorava, os demônios fugiam de Saul. consagramos todo. Enquanto você adora, a presença vai aperfeiçoando as tuas fraquezas. Diga que Ele quer o único. Enquanto você adora, a presença vai envolvendo a nossa alma. Ei, Jesus, te receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele Ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos A Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. Nos rendemos aos Seus pés. Rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga, coroamos Aleluia. a Ti, ó Rei. Coroamos A Ti, ó Rei. Ti, ó Rei Jesus. Coroamos A Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome. Nos rendemos aos Seus pés. Rendemos aos Teus pés. Consagramos Consagramos todo o nosso ser
a ti. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. O nosso ser, Espírito Santo, consagramos todo esse culto a ti. Oh, aleluia, Jesus. Espírito Santo, fala conosco nessa manhã, Pai. Senhor, eu me coloco como instrumento teu, Pai. Na minha maior insignificância e pequenez, mas eu me ponho diante de ti como João Batista, Pai. Aquele que diante dos homens era pequeno, mas para ti o Senhor disse que não haveria nem antes e nem depois um homem como ele. João Batista, meu Deus, era desprovido de muitos recursos, mas era cheio da graça, era cheio da palavra. A sua voz recuava em meio ao deserto, Senhor, aonde multidões e multidões ouvia, eram convencidas, Senhor, e se batizavam. Assim, meu Deus, eu te peço nessa manhã, usa o teu humilde servo. Faz de mim um instrumento teu, Pai, uma boca, Senhor, uma voz que grita no deserto, o deserto que nós estamos vivendo, Pai. Deus, estamos em meio a desertos espirituais, Senhor. E eu me levantei neste tempo, Senhor, para ser um instrumento teu, uma voz a gritar, Senhor. Sim, ainda, meu Deus, que eu perca a cabeça como João Batista, ainda que eu seja apedrejado, meu Deus, como Estevão, ainda que eu seja, meu Deus, morto, Senhor, como muitos dos teus profetas, Deus, não me importa. O que eu almejo é fazer a tua vontade, o que eu almejo é trazer nos meus lábios a tua palavra viva e verdadeira. Por isso eu me ponho à tua disposição. Fala conosco, Senhor. Não fala o que queremos ouvir, Senhor, mas fala o que precisamos. Fala o que é necessário para este tempo e para este povo, pois a ti eu entrego, oh Deus. Deus, prepara os corações, coloca anjos em toda a igreja. E o Senhor Espírito Santo, pelo amor de Deus, não desça desse altar, porque eu preciso da tua ajuda e da tua proteção. Me esconde no teu esconderijo, Senhor, para que os meus perseguidores não me encontrem e a minha alma possa ser guardada pelo teu Espírito. O Senhor me disse que nos últimos tempos, Senhor, alguns amigos me abandonariam. O Senhor disse que nos últimos tempos alguns se levantariam querendo tirar a minha própria vida. O Senhor me disse que nos últimos tempos da minha história eu seria perseguido, odiado, mas que não faltaria dos meus lábios a tua palavra. Então, Deus, cumpre a tua palavra, porque eu estou aqui, Senhor, tremendo das pernas, com medo, assustado, mas eu estou aqui para fazer a tua vontade. Por isso, seja, meu Pai, o meu escudo, porque a ti entrego em nome de Jesus. Você que concorda, diga amém. Aleluia, oh glória, aleluia. Diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus. Essa palavra não foi eu que escrevi, amém? Essa palavra já está escrita antes que eu existisse. Essa palavra, ela foi escrita pelo Deus Todo-Poderoso. Eu só sou um porta-voz, eu só sou um garçom que sirva a noiva de Cristo. Diga a glória a Deus. Diz assim a palavra: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino do céu será semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva crescia e produzia fruto, apareceu também o joio. Então, vindo o servo do dono da casa, lhe disse: Senhor, não semeaste boa semente no campo, no teu campo? De onde vem, pois, o joio? E ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas o servo lhe perguntou: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou-lhe ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o quê?
o trigo, deixa-os crescer junto, até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixe, para ser queimado. Para ser o quê? Mas o trigo recolhei nos meus celeiros. Diga glória a Deus. Seja um profeta, olha para o teu vizinho aí, diga para ele assim, diga para ele, o dono da casa está vindo. Diga para ele, diga com fé, diga: o dono da casa está vindo. Agora diga para ele assim: a separação já está para acontecer. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que aqui é uma parábola contada por Jesus. Você que não sabe, a Bíblia ela traz pelo menos umas 40 parábolas. Uma parábola era uma forma de Jesus pregar, trazendo uma realidade a qual já havia acontecido naquele período. Então ele pegava um acontecimento e ele colocava no seu sermão. Assim como algumas vezes nós fazemos, algumas pregações, nós tentamos pegar algo da nossa vida, algo do paralelo dessa terra, e nós tentamos fazer para que você entenda melhor a palavra, para que a palavra fique mais clara. E a Bíblia diz que Jesus, ele tomava parábolas, ele pregava. Por quê, pastor? Porque era uma forma das pessoas entender as que ele queria que entendesse, e as que ele não queria que entendesse, até porque o público de Jesus, ele não era um público igual ao meu. O meu está aí, graças a Deus, acredito eu que você está torcendo por mim, está dizendo: oh Deus, fala através do pastor, ajuda o pastor. Mas Jesus não. Jesus tinha a parte da direita e a parte da esquerda. Não estou falando de política, diga glória a Deus. Mas tinha a parte da direita e a parte da esquerda. Tinha parte que queria ouvir a palavra, amava, gostava, ia ali por um benefício que queria de Cristo. E tinha os perseguidores que queriam arrumar um pretexto para tirar a vida de Jesus. Até porque Jesus, ele vem trazendo o evangelho, não um evangelho diferente, era o evangelho verdadeiro, era o evangelho que era para aquele povo fazer, mas eles se desviaram. O homem desde o começo vem se desviando do verdadeiro sentido do evangelho. E a Bíblia diz que Jesus, ele contou alguma parábola. Se você ler versículos antes, capítulo antes, você vai ver ele contando a parábola do talento, onde a palavra da semente, onde semeou, o camarada saiu, uma caiu no campo, a outra caiu lá no solo rochoso. Então Jesus foi contando, e chegou nesse momento, Jesus vai falar dessa parábola. E essa parábola aqui, essa chamou muita a minha atenção, que diz assim no versículo 24, vamos entrar o texto, para que nós entendamos. Você que está em casa, nos vendo, nos assistindo aí pelo Facebook, também preste atenção, porque Deus vai falar e vai te pegar aí em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. O Deus que está aqui, ele tem poder de ir aí também. Outra parábola lhe propôs. Outra, então ele já tinha contado umas, diga glória a Deus. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino do céu, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu. Então esse reino, ele é o reino da onde? Do céu. E o camarada semeou uma boa semente. O reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente. Diga para o irmão assim: boa semente. A semente que ele semeou no seu campo não era uma semente ruim, mas era uma semente boa. Até porque ninguém vai escolher uma semente ruim para poder jogar no seu próprio campo. A Bíblia diz que esse homem, Jesus vai fazer uma comparação com o céu, e diz que o reino do céu é semelhante a um homem que pegou boa semente, foi lá no seu campo e semeou aquela semente. Ele colocou uma boa semente. A semente que ele colocou não é ruim, a semente que ele colocou é boa. Diga glória a Deus. Diga para o teu irmão assim: você é essa semente. Diga: você é uma boa semente. Fala para ele: toma cuidado, porque você precisa continuar bom até o fim. Olha lá o que diz: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele. Veio quem? Veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do
do trigo e retirou-se. Então aquele homem semeou uma boa, olhe para cá, semeou uma boa semente. Ele pegou uma boa semente e colocou lá no seu campo. Ele semeou uma boa semente. A Bíblia diz que ele se retira. E no momento que ele se retira, agora já não é ele, porque se você olhar no texto aí, eu vou ler novamente para você entender. Diga glória a Deus. Vamos lá, 24. Outra parábola propôs, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu. Mas enquanto os homens dormiam, veja que lá no início a Bíblia diz que era um homem, o dono, sim ou não? Ele semeou, depois ele retirou. No versículo 2, no versículo 25, a Bíblia diz que agora os homens dormiam. Pastor, que homens são esses? Aqueles a qual ele deixou para guardar o seu campo, aquele a qual ele deixou para vigiar o campo, para proteger o campo. Diga glória a Deus. Porque você sabe que falando de lavoura, no tempos passados, não podia deixar um campo à vontade. Por quê, pastor? Esse campo pode ser atacado por animais, por bicho, por pessoas. Então os campos precisavam ser guardados, precisavam ser protegidos. Por quê, pastor? Porque era desse campo que se tirava o seu sustento, o seu alimento. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que ele plantou uma boa semente, a semente que ele colocou. Ele escolheu, ele olhou, ele analisou e era uma boa semente. Mas enquanto os homens dormiram, a Bíblia diz que veio quem? O inimigo. E semeou o joio. O joio foi lançado agora, junto do trigo. A Bíblia diz que o campo agora vai ser contaminado. E eu perguntei para Deus, porque é o que nós temos visto hoje, no reino de Deus, no povo que se chama pelo nome dEle, aqueles que dizem que são crentes, as casas que se abriram, que se chama de ministério. Eu vou falar, diga glória a Deus. Você vai orando por mim aí, diga glória a Deus. Mas eu preciso falar tudo o que o Espírito Santo me mandou. E hoje, infelizmente, é o que nós temos visto. Ele veio, semeou uma boa semente e deixou os homens para cuidar do campo. Mas os homens, infelizmente, estão dormindo. Os homens, em vez de cuidar daquilo que ele deixou para que fosse cuidado, não estão cuidando. Aqui eu até lembro de Jesus, quando Jesus está no Getsêmen, prestes a ser crucificado, e ele diz: Pedro, Tiago e João, vamos comigo à parte. E a Bíblia diz que ele fala: meninos, vamos orar. Eu estou sentindo algo tremendo na minha alma. Eu estou sentindo algo que eu nunca senti. Eu estou sentindo uma coisa dentro de mim que eu nunca consegui sentir isso, nunca passou em mim. E eu vou orar, eu preciso orar. Eu sei que a oração é um dos caminhos. E a Bíblia diz que Jesus vai à parte, Jesus ora e pede para que eles orem. Mas a Bíblia diz que quando Jesus volta, meu amigo, a Bíblia diz que eles estão dormindo. A Bíblia diz que eles, em vez de continuar orando, eles não estavam orando, eles estavam dormindo. Jesus foi orar. A Bíblia diz que Jesus, na sua oração e agonia, foi tão grande que até o suor de Jesus virou em sangue. E quando Jesus voltou, os discípulos estavam dormindo. Eu lembro também de umas virgens que tinham um encontro, e um encontro fundamental, porque elas iam encontrar com o noivo. E a Bíblia diz que porque o noivo demorou um pouquinho, elas dormiram. Jesus mandou falar para a igreja hoje: é tempo de despertar a igreja. Tem muitos dormindo entre nós. Tem muitos entre nós que infelizmente dormiram. E é por isso que o joio foi semeado no nosso meio. Diga para o teu irmão aí, diga: não é coisa do pastor Ângelo não. Diga: está na Bíblia. Diga para ele: no mesmo campo. Diga para ele: no mesmo campo que tem o trigo, tem o joio. Não é coisa que eu inventei, está na Bíblia. É o mesmo campo
E no mesmo campo que está o trigo, está também quem? O joio. Mas quem plantou o trigo foi o dono da casa. E o joio foi o ladrão, o inimigo. E isso não começou agora, começou lá atrás. Porque eu lembro de uma plantação, a primeira plantação de Cristo. A Bíblia diz que ele plantou Adão, Eva, a serpente. E de repente apareceu quem? O diabo, o inimigo. E quando o inimigo apareceu no meio do trigo, contaminou o trigo. Deus está falando para mim nessa manhã, está na hora de nós orar um pouco mais. E aí eu perguntei para Deus, Deus, por que o Senhor não arranca os trigos? Por que nós temos que conviver aliás, por que nós temos que conviver com o joio? Por que o Senhor não arranca o joio? Por que o Senhor não tira? Você sabe o que é joio? Sim ou não? Diga para assim, o joio, ele é uma plantação igualzinha ao trigo. O joio é igualzinho o quê? Parecido. O joio, você olhando assim, você não consegue nem identificar quem é joio e quem é trigo. Você olhando, você olha com seus olhos físicos, você não vai conseguir identificar. Eles são igualzinho. Pastor, e qual é a diferença do joio para o trigo? Porque o joio, ele é vazio. E o trigo é cheio. O trigo, ele é cheio. O trigo, ele produz o alimento, o pão. Ele serve para alimentar, ele serve para poder trazer o sustento que o homem precisa, que o ser humano precisa. E o joio, pastor, serve para nada, só para tentar matar o trigo. E olha o que diz, vamos lá, diga glória a Deus. 26. E quando a erva cresce, produzindo fruto, aparece também quem? O joio. Então, quando a erva cresce, quando o trigo cresce, cresce também quem? Fala para o teu irmão aí, ajuda ele, fala para ele assim, o joio também cresce. Diga, o joio também aparece. Ajuda ele, ajuda, diga para ele assim, o joio também canta, também ora, também pula, também fala em língua. O joio também faz. O joio também faz. O joio, ele aparentemente, ele é igualzinho ao trigo. Só que, pastor, qual é a diferença? É porque o joio, ele se enraiza na raiz do trigo. Ele sufoca o trigo. Ele tenta matar o trigo, ele tenta prender o trigo, ele tenta impedir o crescimento do trigo. Mas o trigo, com a força das raízes enraizadas na terra, encontra-se água e consegue sobreviver. E cresce na marra, diga glória a Deus. Fala pro teu irmão assim, não é fácil para trigo não, meu amigo. Você está achando que ser trigo é fácil, é? Ei, não é fácil não. Ser trigo é assim mesmo, meu amigo. Para crescer tem que sofrer, tem que gemer. Para sofrer não é fácil, para crescer não é fácil. Sempre vai ter um joio tentando impedir, tentando segurar. E o pior, sabe qual é? É que eles é igualzinho. Eu vou falar, diga glória a Deus. Eu vou aproveitar que está sendo filmado, vou mandar um recado para o mundo e para o Brasil, diga glória a Deus. Tem joio também no altar. Você sabia? Tem joios também pelos altares da igreja brasileira. Eu gosto, porque agora nós pregamos para a rede, para o Brasil todo, diga glória a Deus. Eu alego, porque nós podemos ampliar nossas pregações, diga glória a Deus. Eu não preciso ficar preso aqui, eu preciso falar o que Deus quer falar para esse país, diga glória a Deus. Tem joios. O joio está enraizado no meio do campo, no meio da igreja, no meio dos bairros, das cidades, das escolas, dos trabalhos, das faculdades. Aonde tem trigo também tem joio. Só que o joio, escuta, o joio não foi Cristo que plantou, porque Cristo planta a boa semente.
Diga para o teu irmão, você está aqui porque você é a boa semente. Mas fala para ele, cuidado, porque o joio pode estar por aí também. O joio também pode estar por aí. No mesmo campo que está o trigo, está o quem? O joio. E a Bíblia diz que ele cresceu junto com quem? Ele também cresce. Ele cresce e aparece. Mas o ceifeiro está chegando. O ceifeiro está chegando, diga glória a Deus. E pastor, por que o joio está aí? Porque os que eram para cuidar estão dormindo. Porque os que eram para estar atento, vigilantes, não estão. Eu vou falar, Jesus. Pode falar? E pastor, por que eles não estão atentos? Porque eles estão preocupados com a sua própria vida. Porque eles estão preocupados com seus próprios umbigos. Porque eles estão preocupados com seus próprios afazeres. Porque a igreja de Cristo está dormindo. E enquanto está dormindo, o inimigo está trabalhando. Você quer um exemplo? Vou falar, Jesus. Hoje em cima do altar já tem pastor de saia. Você sabia disso? Já tem pastor de batom. Já tem obreiros que na igreja é obreiro e lá fora faz filme pornográfico. Eu vou falar, diga glória a Deus. Você sabia disso? Ah, pastor, eu não sabia. Então, meu amigo, para de perder tempo com a internet procurando coisas que não prestam e vai ver o que está acontecendo com a igreja que você disse que faz parte. Eu não estou falando da igreja, comunidade Nova Jerusalém. Eu estou falando da igreja do Brasil, a igreja do mundo, diga glória a Deus. Estou falando do cristianismo. Os joios estão por aí. E eu perguntei para Deus, por que o Senhor não arranca esse joio? Porque o nosso sentimento de justiça é esse. Aí Ele falou, não arranco porque eu não sou igual a você. Diga glória a Deus. Eu não sou igual a você. Deus é paciente. Deus sabe fazer as coisas nas horas certas. Por quê, pastor? Porque nós, com o nosso sentimento, muitas vezes acabamos tomando atitudes precipitadas. A Bíblia diz que o joio, se você pesquisa, ele enraiza suas raízes no trigo. E aí o que acontece? Não pode arrancar o trigo por causa do joio. Por quê, pastor? Porque você pode arrancar o trigo antes da hora, antes do tempo. Tudo, a Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 3, tudo aqui na terra tem o seu tempo e tem a sua hora certa. Diga glória a Deus. Eu já quero aproveitar para deixar um recado para o joio. Joio, tua hora vai chegar. A tua hora vai chegar. Porque o dono da casa ainda trabalha. Diga glória a Deus. Ele disse, o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Jesus disse isso. Tem hora que nós olhamos e parece que Deus perdeu a mão, não parece? Às vezes quando nós olhamos para o cristianismo aí fora, parece que Deus perdeu a mão quando nós vemos o que está acontecendo, as barbaridades. Quando nós olhamos e vemos as coisas que têm acontecido, parece que Deus não está ouvindo, não, parece aqueles 450 anos que Deus não respondeu mais ninguém. Mas Deus ainda continua trabalhando. Olha o que diz aí, vamos lá, 26, vou repetir. E quando a erva crescia e produzia fruto, apareceu também quem? O joio. Então vindo o servo do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa? Olha para cá, ele falou, ué, calma aí. O Senhor não semeou a boa semente? Porque a semente que o Senhor semeia é boa. Ele não pega uma semente qualquer. Alguém olhou e falou, sabe de uma coisa? Só me desculpa. Eu não vou lá na rua direita não, porque eu já ouvi falar daquele cara. Aquele cara é justiceiro, assassino.
Saulo, eu conheço. Saiu matando um monte de crente por aí. Deus me livre. Eu não vou lá não. Deus falou, fica quieto, vai lá. Vai lá porque eu o escolhi. Para você ele é uma semente ruim, mas para mim ele é uma semente boa. Diga glória a Deus. Para mim ele é uma boa semente. Eu vou mostrar para ele o quanto que ele precisa sofrer pelo meu reino. E a Bíblia diz que Deus foi buscar a semente que para os homens parecia ruim, mas para Deus ela era boa. Alguém olhou e falou, já passou toda a minha semente boa, está tudo aí, os bons. Mas o profeta falou, não, mas falta mais alguém, não tem mais alguém? Ele falou, tem um, não é muito legal não, está lá no campo, está lá jogado. Falou, vai buscar. Quando ele chegou, Deus falou, Samuel, essa aí é a minha semente, essa é a boa. Para os homens ela não presta, mas para mim ela é. Fala para o teu irmão assim, eu não sei como você me vê, mas o céu está dizendo para mim que eu sou uma boa semente. Diga glória a Deus. Ei, você é uma boa semente. Você é a semente boa que Jesus trouxe e plantou aqui. Diga glória a Deus. Mas no cochilo da igreja pode ser semeado também o joio. Cuidado. Diga glória a Deus. Vamos adiante, 28. E ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso, mas os servos lhe perguntaram: querem que vamos e arranquemos o joio? Olha a resposta dele: não. Replicou-lhe ele: para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o quê? Fala para o teu irmão assim, o joio vai ficar por aí. Por mais que eu gostaria que o joio fosse tirado, mas é preciso que ele continue aí. Por quê, pastor? Porque ao arrancar o joio, pode se arrancar também quem? O trigo. Quantos trigos estavam no nosso meio, mas por causa do joio? O joio que levou uma palavra, a palavra saiu e ele disse: não gostei dessa palavra, agora eu não venho mais para a igreja. Contaminou meia dúzia e o que era trigo também se perdeu, foi junto. Quantos joios que se manifestam e acaba arrastando junto quem? O trigo. Por isso o dono da ceifa falou: não arranca não, deixa aí. Deixa, porque eu não estou preocupado com ele, eu estou preocupado com quem? Com o trigo. Existe o tempo e a hora certa. Eu creio que eu estou pregando para uma igreja que é trigo, diga glória a Deus. Eu creio na minha alma. Mas Deus mandou trazer a ciência que o joio também está em nosso meio. Existe também o joio. E pastor, o que nós temos que fazer? Tomar cuidado. Vigiar, orar, clamar mais, orar e se preocupar em crescer. Crescer o que? Espiritualmente. Porque, pastor, qual é a diferença do joio para o trigo? É que o joio é vazio, mas o trigo é cheio. E quando o dono da ceifa chegar, não vamos ser selecionados pela capa. Eita, eu vou falar, Jesus. Diga para o teu irmão, quando o dono da ceifa chegar, ele não vai estar preocupado com o teu cabelo, com a tua maquiagem, com o teu corpinho violão. Ele vai estar preocupado com o que está dentro de você. É o que está dentro de você, meu amigo. A pergunta é: quem é você? Eu estou crendo que você é trigo. Pastor, eu sou trigo, então tem que estar cheio. Cheio do que, pastor? Não é de orgulho, vaidade, prepotência. Não, é cheio de humildade, simplicidade, amor. É cheio do Espírito Santo. É cheio de um sentimento que não permeia essa terra mais. Qual é o sentimento, pastor? Compaixão. A terra já não tem, mas aqueles que são trigo, eles são cheios desse sentimento. Tem compaixão do outro, sensibiliza com a dor do outro. Olha para o outro e não olha e não vê como qualquer um, mas olha e vê como um irmão, como alguém que precisa de ajuda, alguém que precisa ser amparado suas lágrimas. Estamos num tempo, meu amigo, que se a pessoa chorar, o outro ainda faz igual Penina, provoca mais, chora mesmo, grita, não.
Não. Precisamos mudar como igreja. Ei, você que está em casa aí, precisa mudar como igreja. Precisa mudar. Ou somos trigo, ou somos joios. Porque não tem outro no campo. Ou é trigo, ou é trigo. É um ou é o outro? Pastor, e como sabe que é trigo? Porque é cheio. Porque quando você senta com o trigo, eu vou falar, diga glória a Deus. Quando você senta com o trigo não fala da mulher do vizinho. Quando você senta com o trigo não fala da fofoca da igreja. Eu vou falar, diga glória a Deus. Quando você senta com o trigo não está preocupado com as conversas do bairro. Quando você senta com o trigo fala: oxe, eu li uma palavra hoje, Isaías 55, irmão, foi benção, foi forte, vou compartilhar contigo. Irmão, ouvi um louvor hoje, tu já viu esse louvor? É forte, é palavra. Ô irmão, eu lembro do culto do irmão lá, que palavra. O trigo é cheio. E o joio, pastor, é vazio. E por ser vazio, acaba se enchendo de qualquer coisa, qualquer imundícia. É fácil você descobrir quem é joio na igreja. Por quê, pastor? O joio nunca tem Bíblia. O joio nunca fala. Eu vou falar. O joio, ele posta só coisa do quê? Da carne. É o bolo, é a torta. É na praia, é o biquíni novo. O joio, ele não posta um louvor. O joio não posta uma palavra para socorrer alguém. O joio, ele não faz uma ligação para poder socorrer alguém. O joio não dobra o joelho, não ora por ninguém. E se nós tivéssemos mais pessoas lá, em vez de estar postando lá: o peso que eu estou pegando agora é 200 quilos. Diga, Tamara. Pastor, o senhor está indo contra? Não. Precisamos cuidar da saúde, diga glória a Deus. Precisa ou não precisa? O pastor está ficando meio barrigudinho, daqui a pouco vai precisar fazer também. Mas eu preciso fazer para a minha. Se eu faço para a minha saúde, eu não preciso ficar lá, agora, vou falar, diga glória a Deus. Salomão disse, sabe o que é isso aí? Você sabe, diga glória a Deus. No final da vida, Salomão lá, catengando, todo contaminado. Deixou de ser trigo, virou joio por causa das mulheradas. Aí ele disse: tudo é. Mas o ceifeiro está chegando, viu? Eu vim aqui só para falar isso para você hoje, diga glória a Deus. O ceifeiro está chegando. E pastor, quando ele chegar, tem nada a ver com isso. É ele que vai resolver, olha o que ele diz, vamos lá. 29, não replicou ele, para que ao separar o joio não arranquei também quem? O trigo. Deixai-o crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi ao ceifeiro: ajunta primeiro o joio, atai-o em fecho, para que seja queimado. O que vai acontecer com o joio? Queimado. Mas e o trigo? Recolhei no meu celeiro. Ei, o joio vai ser queimado, destruído. Mas o trigo vai ser separado à parte, por celeiro. Porque, pastor, no celeiro é onde se guardava o que tinha de precioso. Diga glória a Deus. Vai chegar o dia. Está chegando, é só você ver as evidências. Sabe qual é o problema? É que nós estamos tão presos nessa terra que parece que nós não estamos enxergando. Nós não estamos vendo. Nós estamos esperando a marca do chip ainda, não estamos esperando? Ai, que vai vir um chip. O chip está na tua mão todo dia. Na palma da tua mão e na tua testa. Não sai da mão, as crianças estão contaminadas. É de noite, o celular na mão. Tem chip ou não tem? Sim ou não? Está na onde o celular? Na palma da mão e na frente da sua testa. Por ele você compra, vende, troca, faz tudo, sim ou não? Faz compra, sim ou não? Já não estamos nem vendo mais cédulas, agora é tudo pelo ser. E se o camarada quiser te achar, te acha pelo seu número, sim ou não?
Então abre os olhos, igreja. Porque está acontecendo. Está na hora de nós nos preocupar e nos encher. Encher do quê? De alimento. Para saciar a fome de outro. Porque é isso que faz o trigo. Ele se enche. Ele vira pão. Ele vira farinha. Ele alimenta quem está com quê? Com fome. Nós não fomos chamados para enfeitar banco de igreja, não. Eu ainda lembro de um tempo onde se levava o culto para dentro de casa. Onde se saía de um culto como esse e dizia: quando eu chegar em casa eu vou falar para o meu filho, para minha esposa, para o meu marido. Eu vou falar, vou dizer o que Deus fez, como eu senti a presença, como eu falei com Deus, como o pastor pregou. Eu texto, eita Jesus, eu lembro de um tempo desse. Mas hoje, o culto virou um hobby. Um passeio na praça. Você quer um exemplo? Vou falar. Você vai lembrar aí, não precisa não falar nada. Mas você vai lembrar. Que você já veio em culto que antes de chegar na tua casa tu nem sabia o que pregou mais. Você já veio em culto que antes de chegar na tua casa você não lembrava mais a palavra. Veio para o culto, trigo, mas saiu vazio. Você precisa decidir o que seremos. Ou nós é trigo ou nós é... Pastor, o que eu sou? Você que sabe, eu não estou aqui para falar. Até porque você pode se ofender e eu não estou aqui para ofender, eu estou aqui para pregar a palavra, diga glória a Deus. Pastor, mas o senhor já me ofendeu. Se eu ofendi foi na palavra, porque o que eu falei estava aqui na Bíblia, sim ou não? Então não é eu, reclama com quem? Com quem escreveu. Vai falar com ele, dobra o joelho na madrugada e fala: alô pastor, falou do joio. E aí é você e ele, porque não tem nada a ver com isso. Eu só sirvo o cardápio que ele me deu, diga glória a Deus. Mas não é eu que faço a comida. Porque nós estamos num tempo desse, que o garçom vai lá e é o garçom que apanha. É o garçom que sai apanhado do salão. Mas calma aí, garçom não faz comida. Não é garçom que põe sal, não é garçom que põe açúcar, não é garçom que coloca carne. Quem coloca? Então reclama com ele. Eu só sou garçom. Mas se tiver algum cliente querendo arrancar minha cabeça, não tem problema. Eu aceito também, porque eu quero morrer pelo Evangelho. Eu quero morrer pelo Evangelho. Outra hora eu queria morrer pelos tráficos, pela polícia, pelos ladrões. Hoje eu quero morrer por Cristo. Quero morrer fazendo a vontade dEle. Diga glória a Deus. Eu tenho irmãos aí fora morrendo. Eu não sou melhor do que eles. Eu tenho irmãos por aí rejeitados pela palavra que Deus deu. Eu não sou melhor do que eles. O meu Messias, o meu rei foi rejeitado. João Batista foi perseguido. Perdeu a cabeça, mas pregou a palavra. Salvou almas. Se com que Deus me der eu salvar um, já valeu a pena. Diga glória a Deus. Fala para o seu irmão, a partir de hoje, fica ligado. Porque no nosso meio também tem joio. Mas fala para ele assim: mas não se preocupe, deixa o joio crescendo aí, porque daqui a pouco chega o ceifeiro e ele mesmo vai resolver. Amém? Glória a Deus. Porque de vez em quando a gente fica meio incomodado, é ou não é? Sim ou não? Ai pastor, não, vamos para a verdade. De vez em quando nós damos uma olhadinha, tira os olhos de Jesus e olha para a direita, para a esquerda, para onde não deveria. Incomoda a nossa alma. Ai pastor, não, eu vou falar, Jesus vai revelar você no meio do caminho. Reclamando de um joio, ai fulano, ai Beltrano, ai aquele lá, está pisando no meu calo, sim ou não? Deus está falando, não se preocupa não. Deixa, porque o dono da seara é Ele. Não se precipite. Porque talvez você querendo fazer justiça contra um joio, você atinja também o trigo. E se você tirar o trigo, arrancar o trigo, vai ter consequência. Se você mexer com o trigo, ferir o trigo, machucar o trigo, vai ter consequência. E pastor, o que eu faço? Só ora. Pastor, eu não gosto do Senhor, então ora. E fala: Deus, apressa os teus passos. Se ele for trigo, abençoa. Se for joio, arranca. Mas eu não vou fazer com as minhas próprias mãos. Porque se fizer,
vai ter consequência. Porque, pastor, como que eu sei que é trigo e o que é joio? Só no dia da colheita. Por quê, pastor? Porque eles pegavam o trigo junto com o joio. O trigo e o... Aí colocavam na peneira, escuta. Aí jogava para cima, ó. O que é trigo vai e volta. E o que é joio? O vento, ó. O vento soprava e jogava fora. Quando Jesus, alguém disse, Jesus morreu. Os joios, ó, deu na perna. Por quê, pastor? Porque o joio só estava lá para comer pão. O joio só estava lá por causa de milagre, de cura, de libertação. Quando falou, Jesus morreu, a igreja de 10 mil reduziu para 120. Mas a Bíblia diz que entrou um vento lá, meu amigo. O joio caiu tudo, foi tudo embora. Mas os trigos foi tudo cheio. Os trigos saiu tão cheio, que um trigo só, no primeiro sermão que ele deu, Pedro, ele ganhou 5 mil pessoas. Olha a diferença de um trigo cheio. Diga a glória a Deus. Um trigo cheio ganha alma. Eu vou falar, ele não precisa estar num grupo. Um trigo cheio, ele ganha alma, ele fala de Cristo, ele ajuda pessoas. Um trigo cheio, meu amigo, ele é uma Bíblia ambulante. Por aí onde ele vai, ele fala de Jesus. O trigo, ele não cria problemas. Diga glória a Deus. O trigo nem se preocupa com o joio. Ele fica lá, tá aí, fica aí quietinho. Eu estou preocupado só em crescer. Paulo disse, crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça. Nós tem crente de 10 anos que não sabe nem onde é Êxodo. Vou falar, Jesus. Nós tem crentes de 5 anos na igreja, que sabe da vida de todo mundo da igreja, mas não sabe aonde que é Abacuque. Quando fala de Abacuque, fala, é o novo bolo que lançou? Não é a nova receita, não. É Bíblia, diga glória a Deus. Nós temos crente na igreja que se fala para ele, abre aí no livro de Tito. Ele fala, é um vinho, é? Diga, está amarrado. Não, é um livro. Isso mostra que tem alguns dentro da casa, vazio. E o grande dia vai chegar. Diga glória a Deus. Olha o que diz no 36, verso 36. Para nós terminar. Aleluia. Então, despedido as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o filho de quem? Jesus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do quê? Do reino. E o joio são os filhos de quem? Então não é o pastor que está inventando. Os filhos do malignos, ou o filho do maligno, também está no campo. O filho do maligno também está junto com os filhos de Deus. Olha o perigo que nós corremos. Olha o risco que você está correndo. Por quê, pastor? Porque o filho do maligno, a tendência é ele tentar contaminar os filhos de Deus. Se você vai lá pesquisar sobre o joio, você vai ver que ele gera bichos. Ele é contaminado por vermes. Ele causa contaminação. Oh, glória, o profeta me ajudando ali, ele é o quê? Venenoso. Aquele que come o joio
se comer enganado, pode se envenenar. Por quê, pastor? Porque disse a Bíblia para mim e para você, que o joio é o filho de quem? Filho do maligno. E está junto. Pastor, está por quê? Porque os que eram para vigiar, fizeram o quê? Dormiram. Cutuca teu irmão aí, fala para ele, acorda. Fala para ele, acorda. Talvez na sua dormida, vou pregar, diga glória a Deus. Talvez você dormindo, o inimigo foi lá e semeou dentro da tua casa. E aquilo que era para ser trigo foi contaminado pelo joio. O joio contaminou com o vício da maconha, da cocaína, da heroína, da cachaça, do ódio, da mágoa, do rancor. No teu cochilo. Só que você não foi chamado para dormir. Você foi chamado e escolhido para estar na posição, diga glória a Deus, vigilante. Jesus diz, orar e vigiar para que não venha cair em tentação. Sabe por que tem muitos caindo? Porque no momento da tentação está vazio. Está vazio, eu vou falar. O inimigo olhou e falou, oxe, vou derrubar ele. Eu já derrubei Adão. Eu consegui impedir Moisés de entrar na terra prometida. Eu já fiz uma avaria por aí. Vou pegar esse camarada aí. Diz que é Jesus, veio do céu, calma. Foi lá tentar Jesus. E aí, se tu é filho de Deus, transforma essa pedra. Mas ele se deu mal porque ele estava cheio. A Bíblia diz que ele tinha vindo do Jordão e tinha sido cheio do Espírito. Ele não estava cheio de músculo. Eu vou falar, diga glória a Deus. Ele estava cheio do Espírito. Está cheio do Espírito Santo. Ele não estava cheio das dancinhas do TikTok. Ele estava cheio do Espírito. Ele estava cheio do Espírito Santo. Aí o diabo deu ruim. Ixi, deu ruim. Nem só de pão viverá, mas da palavra que vem da boca de... Olha Jesus exaltando a palavra, a qual nós desprezamos. Tem gente que valoriza mais uma oração do que a palavra. Não, eu só sinto Deus tipo a mão na minha cabeça e orar. E a palavra não toca mais em você? A palavra não te enche mais? A palavra não causa mais nada? Porque a Bíblia diz que vinha dois caminhando. A Bíblia diz que Jesus apareceu no meio deles. Está falando do que aí? Ele, oxe, só você que não sabe. Não estou falando de um Jesus que nós pensou que era o profeta, que morreu lá em Jerusalém. Tu não está sabendo? Não vai passar diante não. Entra com nós, está tarde, vamos comer pão. A Bíblia diz que ele sentou, começou a falar da palavra. Quando ele partiu o pão, o camarada falou, eita! A Bíblia diz que Jesus partiu o pão, serviu o pão e sumiu. Desapareceu. Aí eles falaram, nossa, era ele. É por isso que quando ele estava falando da escritura, estava queimando dentro de mim. Eu senti a palavra queimou na minha alma. Diga glória a Deus. Ei amigo, a palavra não toca mais em você não? A palavra não arranca mais lágrimas. Já percebeu? A palavra não faz mais ninguém chorar. A palavra não faz mais... Não, pastor, é porque não é palavra, é palavra. É Bíblia, diga glória a Deus. Pode ser analfabeto, pode ser alguém que não sabe juntar o A com o A, mas se prega a Bíblia, é Deus. Deus fala, diga glória a Deus. Deus fala. É a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos julgar o profeta, mas sim a profecia. Nós sabemos quando é Bíblia. Por quê, pastor? Porque ela fala o que ninguém sabe. Ela toca na minha vida aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém... Ela fala que eu não oro e eu sei que eu não orei. Ela fala que eu não jejuei e eu sei que eu não jejuei. Eu sei. Ela fala do que está acontecendo no meu trabalho, na minha casa. Ela fala. A Bíblia diz que ele sentiu. Ele falou, nossa, é Jesus. Porque a palavra queimava dentro do meu coração quando ele falava. É Jesus. O diabo pensou que ia conseguir alguma coisa com Jesus, mas não conseguiu, porque Jesus estava... Cutuca teu irmão, fala para ele, sabe por quê? Os filhos do maligno... Não, seja profeta, diga para ele assim, sabe por quê? O filho do maligno
Está conseguindo alguma coisa contigo? Diga, porque você está vazio. Porque está lá o joio e estão crescendo junto. E eu não vi em nenhum momento o trigo reclamar. Você viu o trigo reclamar? Quem reclamou? Os que estavam cuidando da casa, que não cuidou direito. Vou falar, Jesus. Os que eram para cuidar da casa, que não cuidou direito. Aí quer transferir a culpa para os outros. Aí disse, vamos logo arrancar. O senhor quer que eu arranco tudo? Aí o mestre falou, não, deixa lá. Eu vou nem falar que a culpa é de vocês, vou deixar quieto. Mas deixa lá, deixa crescer, que na hora certa eu resolvo. Na hora certa eu resolvo. Diga para o teu irmão, a hora está chegando. Fica de pé, por favor. Fica de pé. Ei, Jesus. Se eu pudesse, eu ia ficar aqui mais umas 3 horas, mas eu teria mais algumas coisas para falar aqui. O Espírito Santo está me falando aqui, mas não, outro dia ele me traz de volta. Quem vai orar para o pastor voltar? Isso, ora para o pastor voltar, que aí nós continua. Diga glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então o justo resplandecerão como o sol no reino de Deus. Se você não resplandece agora, fica tranquilo, só continua sendo justo. Só não perca a tua justiça, continua sendo, seja justo. Por quê, pastor? Porque lá você vai resplandecer. Ele disse, lá, então o justo resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido? Quem tem ouvido aí? Então ouça, diga glória a Deus. Feche os teus olhos. Feche os seus olhos, Senhor. Eu ministrei a tua palavra, Pai, e eu sei o peso que ela tem. Eu sei o peso que ela tem, Pai. Nós não queremos ser joio, Pai. Nós queremos ser trigo. Por causa de alguns joios, os trigos também estão sendo arrancados, feridos, machucados. E às vezes dentro de nós causa uma indignação, Pai. Ficamos indignados. Mas como trigo, nós não devemos nos preocupar. Como trigo, igreja, nós só devemos orar, clamar, pedir a Deus, para que venhamos crescer na graça e no conhecimento, para que venhamos enraizar, que as nossas raízes venham achar água, para que nós venhamos ser cheios. Porque o trigo é isso que ele faz, as suas raízes, em vez de ficar preocupada com o joio, ela enraiza até achar água para sobreviver. Achando água, ela é alimentada. E dentro dele é gerado o trigo, que depois vai virar farinha, vai ser pão, vai produzir alimento. Você precisa se preocupar em ser alimento para alguém. Você precisa se preocupar em ter dentro dos teus lábios, não as dancinhas, não as palavrinhas que este mundo fala, mas você ter dentro dos teus lábios a palavra de Deus, a ajuda para aqueles que estão aflitos, angustiados. Ei, igreja, nós precisamos parar de dormir. Nós estamos dormindo nas nossas vaidades, nós estamos dormindo no nosso orgulho. Nós estamos tão preocupados com o nosso ser, com o nosso querer, com as nossas vontades. E o diabo está semeando dentro da casa o joio.
O joio está aí crescendo junto com nós. E por causa do joio, os trigos estão morrendo. Os trigos estão sendo sufocados. Mas nessa manhã, Espírito Santo, nós te pedimos, Pai querido e amado, enche-nos da tua presença, perdoa os nossos pecados, guarda-nos nos teus esconderijos, Senhor. Não deixa nós nos perder, meu Pai. Sustenta as nossas almas. E nos ajuda, Pai. Porque eu sei que no dia certo o Senhor vai fazer a separação. Nós não somos o dono da vinha. Nós não somos os donos do campo. Ei, deixa de querer ser dono do campo. Você não é dono do campo. O dono do campo é Jesus. O dono do campo é Cristo. É Ele que coloca, é Ele que tira, é Ele que manda, é Ele que desmanda. É Ele, não somos nós. A Bíblia diz que na justiça do homem não produz a justiça de Deus. Ei, justiceiro, deixa de ser justiceiro. Só se preocupa em crescer em Cristo Jesus. Porque você é uma boa semente. Não deixa se contaminar com o joio. Permanece firme. Diga, meu Deus, que o Senhor possa me guardar no teu esconderijo até o dia da ceifa, aonde vai ser separado o joio do trigo, e que nesse dia eu esteja cheio da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém e glorifique a Deus bem forte. Glória a Deus. Pega na mão do irmão e diga para ele: você é trigo. Continua firme e fala para ele: amém. Daqui a pouco o ceifeiro chega. Glória a Deus. Pastor, e se eu encontrar um joio por aí pelo meio do caminho? Esquece ele, não se preocupa com ele. Continua olhando para frente, continua firme em Cristo Jesus. Diga glória a Deus.